Lula atacou, né, Zema, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, durante entrevista à Record, à TV Record, nesta quinta-feira. O petista disse que Zema mente, chamou ele de falso humilde. Acompanhe esse trecho e a gente traz alguns pontos aqui. É o Zema que mente, porque o Zema é o falso humilde. Bom, quem quiser conhecer o Zema, assista o Roda Viva. Porque quando ele aparece, sabe, na rede dele comendo uma banana com casca, ele poderia ter sido mais radical, comer um abacaxi com casca, ou comer uma jaca com casca. Seria muito melhor para ele mostrar, sabe, a bobagem que ele tentou passar para o povo. Ele é um falso humilde. Ele tenta vender uma humildade que ele não tem. Ele não tem essa humildade. Ele é o seguinte, ele tenta criar um tipo de comportamento que não condiz com a necessidade de um governo de Minas Gerais. Minas é o segundo estado economicamente mais importante do Brasil, do ponto de vista populacional, mas Minas tem uma coisa, é o estado mais rico do ponto de vista cultural. É um estado muito rico do ponto de vista político. Ninguém sabe fazer política como mineiro. Todo mineiro já nasce político. E ele tenta descaracterizar a honradez do povo de Minas Gerais, tentando essa falsa humildade, vendendo coisa que não tem. 8 anos falando mal do Pimentel. 8 anos, sem explicar a verdade. Porque a verdade nua e crua é que o Pimentel, durante 4 anos de mandato, teve que pagar a dívida com o governo federal. E ele, durante 8 anos, não pagou nenhuma dívida. Olha, gostaria de lembrar que Zema já falou várias vezes em entrevistas como pegou o estado de Minas Gerais quando assumiu o antecessor dele, justamente Fernando Pimentel, do PT, a qual o Lula se refere. Zema falou que estava tudo quebrado, devendo, né, muitos rombos em contas públicas, pessoas inclusive falando, perdendo negócios, empresas falando em se suicidar, que teriam se suicidado. Zema é muito duro nesse discurso, por isso a resposta de Lula. Agora, Ju, passo para você nas redes sociais. Romeu Zema rebateu e abro aspas aqui, arrumou Minas Gerais, falou que arrumou Minas Gerais. Ah, tem fala do Zema? Então vamos ouvir e a gente já corta direto para Ju. O Lula me ataca de novo, mas o mineiro não esquece. Foi o PT que destruiu Minas e eu que tive de arrumar a lambança, a bagunça. O PT deixou dívida em todo canto, servidor sem receber, banco no vermelho, prefeituras quebradas, remédio faltando e até merenda estragada para os alunos. Essa foi a herança deles. Eu assumi Minas, paguei as dívidas e resolvi. Eu arrumei a casa e limpei a sujeira que eles deixaram. E agora o agiota vem cobrar. Lula fala em humildade, mas humildade de verdade é honrar compromisso, é pagar o que deve, é respeitar o povo. O Lula fala e enquanto o PT destrói, eu estou aqui reconstruindo. Essa é a diferença. E se deu certo em Minas, vai dar certo no Brasil. Gente, contra fatos não tem argumentos. Vamos lá. O Pimentel quebrou o Estado e o Zema colocou ordem. Gente, é uma loucura. O Pimentel deixou Minas em colapso, sem pagar servidores em dia, parcelando salários, acumulando uma dívida bilionária. O Zema assumiu o caos herdado e com medidas, né, de ajuste conseguiu recuperar a credibilidade do Estado, atraindo mais investimento para Minas. O Zema tem uma gestão sem escândalos, o Pimentel saiu marcado por investigações de corrupção e pela imagem de um governo atolado em crises. Não tem como comparar. E o Zema construiu uma reputação de um gestor técnico, sem envolvimento em esquemas de corrupção, algo que o mineiro valoriza, né? Sem dizer que a visão governamental do Pimentel é aquele modelo petista da máquina inchada, gasto público, populismo, e o Zema veio com uma agenda mais enxuta, privatizações, cortes de privilégios, abertura para o setor privado, quer dizer, não tem nem como comparar um ao outro. É um absurdo, o Lula fica com essas narrativas, com essas falácias, e é por isso que ele quer calar os jornalistas independentes, para que a gente não mostre ao povo que o que ele está falando é um bando de mentira.
Chat, muita gente falando, inclusive um superchat agora. Moro em Minas há 42 anos e todos aqui amam o governo do Zema. Esse senhor é um desavisado, vai pra briga com ele para você vai ver o que acontece com o senhor. E aí aqui o melhor governador que Minas Gerais já teve. Aqui em Minas nem os servidores recebiam, a maioria estava endividado com o nome no SPC Serasa e muitos outros comentários aqui, muitos mineiros no chat comentando aqui sobre essa discussão. Marcília, Paula também. O que eu acho que tem 2 pontos aqui. Esse negócio da gastança ou do déficit, é preciso dizer que o Lula e a esquerda, de uma forma geral, o PT enxerga tudo quanto é gasto como investimento. Então eles chamam de investimento, colocam esse carimbo e aí passam a gastar o que não tem. Quer dizer, é como se você estivesse aí na sua casa, ganhasse R$5.000, gastasse 15 e falasse, não, mas isso é investimento. Até quando dura isso daí? Até o momento em que te levam a casa, te levam as roupas, você fica na rua. Mas aqui no Brasil, não, porque o nosso bolso é o caixa eletrônico do governo. Ele fala, não, estamos investindo, justiça social, e assim eles vão tocando para frente. Isso é um absurdo, isso é crime, inclusive. E sobre essa questão, vocês falaram do Zema, o Lula falou de descascar abacaxi, que ele deveria comer um abacaxi. O Lula, o abacaxi nós estamos descascando e é você o nosso abacaxi. Esse é o ponto. O Lula falou de falsa humildade. Qual é o que caracteriza mais o Lula é a falsa humildade. O Lula está há 50 anos sendo rico e contando que é operário. Faz 50 anos que o Lula tem dinheiro, mais do que todos nós juntos no Brasil, quase, sei lá se é quase mesmo, e está contando por aí que é operário. Quando alguma coisa dá errado, ele fala, não, eu sou do povo, olha aqui, a minha carteirinha de metalúrgico, torneiro mecânico, isso é falsa humildade. Lula, você não tem moral para falar de ninguém que vai disputar a eleição com você. Agora, só corrigiu Marcília, né, Paula? Falou que a gente está degustando o Lula aí, descascando que o abacaxi, a gente tá comendo com a casca e tudo, com aqueles fiapos e a coroa entalada na garganta. Pois é, a frase acuse-os do que és nunca serviu tanto quanto serve agora para essa frase, ele chamando o governador Zema de falso humilde. O Lula, que recebe aí quase R$45.000 por mês, adora falar que ele é pobre, adora. Ao mesmo tempo, o Zema, que assim que pegou o governo de Minas Gerais, começou a doar integralmente o seu salário, até que fosse ajustado os salários dos servidores. Uma crise absurda que o governo anterior do PT deixou de presente para os cidadãos mineiros e o Zema teve que ajustar tudo isso. Então, assim, é só mais uma fala mentirosa que o Lula tenta jogar a culpa de outra coisa e elogiar um governador que deixou aquele estado, o estado de Minas Gerais, num estado deplorável, devendo para Deus e o mundo, devendo para todos os servidores, devendo para as prefeituras, quebrado. E ele vem elogiar o petista que fez esse estrago em Minas Gerais. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.